A teoria da relatividade de Albert Einstein é uma das descobertas mais revolucionárias da história da ciência, transformando profundamente nossa compreensão do tempo, do espaço e da gravidade. Para compreender sua importância, precisamos explorar o contexto histórico em que foi desenvolvida, os princípios fundamentais que a sustentam, suas implicações para a física e tecnologia moderna e como ela moldou nossa visão do universo. O contexto histórico: a ciência antes de Einstein. No final do século XIX e início do século XX, a física enfrentava um momento de grande mudança. A mecânica clássica de Isaac Newton, formulada no século XVII, era amplamente aceita como a melhor explicação para o movimento dos corpos celestes e terrestres. Segundo Newton, o espaço e o tempo eram absolutos e independentes um do outro. A gravidade era descrita como uma força invisível que agia instantaneamente à distância entre dois objetos com massa. No entanto, essa visão começou a ser desafiada por novas descobertas, especialmente no campo do eletromagnetismo. James Clerk Maxwell havia formulado um conjunto de equações que descreviam a luz como uma onda eletromagnética, viajando a uma velocidade fixa no vácuo, aproximadamente 300.000 quilômetros. Isso gerou um problema. Se a luz viajava a uma velocidade constante, como isso se encaixava na mecânica de Newton, que previa que velocidades podiam simplesmente se somar? Foi nesse contexto que Einstein surgiu, oferecendo uma nova visão radical do espaço e do tempo. A relatividade restrita: o tempo e o espaço não são absolutos. Em 1905, Albert Einstein publicou seu artigo sobre a teoria da relatividade restrita, revolucionando a forma como compreendemos o movimento e o tempo. Os princípios fundamentais dessa teoria são: as leis da física são as mesmas para todos os observadores em movimento inercial, ou seja, que não estão acelerando. A velocidade da luz no vácuo é sempre a mesma para todos os observadores, independentemente de seu movimento relativo. Essas duas premissas levaram a conclusões extraordinárias, que pareciam contradizer nossa intuição. Dilatação do tempo: se um objeto se move a velocidades próximas à da luz, o tempo passa mais devagar para ele em relação a um observador estacionário. Esse efeito já foi comprovado experimentalmente, como na diferença do tempo de vida de partículas subatômicas que se movem rapidamente. Contração do espaço: um objeto que se move a uma velocidade altíssima se encurta na direção do movimento, do ponto de vista de um observador externo. A relatividade da simultaneidade: dois eventos que parecem ocorrer ao mesmo tempo para um observador podem não ser simultâneos para outro em movimento. Uma das equações mais famosas do mundo, I igual mc sobrescrito 2, também surgiu dessa teoria. Ela afirma que a energia e a massa são equivalentes, significando que uma pequena quantidade de massa pode ser convertida em uma enorme quantidade de energia, princípio que levou ao desenvolvimento da energia nuclear. A relatividade geral: a gravidade como uma distorção do espaço-tempo. Embora a relatividade restrita tenha sido um avanço gigantesco, ela não incluía a gravidade. Einstein passou mais de 10 anos desenvolvendo uma teoria mais abrangente, e em 1915 apresentou a teoria da relatividade geral, que redefiniu completamente nossa compreensão da gravidade. Ao contrário da visão newtoniana, onde a gravidade era uma força invisível agindo entre objetos, Einstein mostrou que a gravidade era uma consequência da curvatura do espaço-tempo. O espaço e o tempo formam uma malha quadridimensional, e objetos com massa distorcem essa malha, fazendo com que outros objetos se movam em trajetórias curvas. Essa ideia foi confirmada experimentalmente em 1919, quando uma expedição liderada por Sir Arthur Eddington observou o desvio da luz de estrelas ao passar próximo ao Sol durante um eclipse. Isso provou que a luz era afetada pela curvatura do espaço-tempo, consolidando a relatividade geral como uma das maiores conquistas científicas da humanidade. Implicações e aplicações da teoria da relatividade.
A teoria de Einstein não foi apenas uma revolução teórica, ela tem impacto prático em várias áreas. GPS e satélites. Os satélites do sistema GPS precisam levar em conta os efeitos da relatividade geral e da relatividade restrita para fornecer leituras precisas. Como os relógios dos satélites estão em uma gravidade mais fraca do que os da Terra, eles correm um pouco mais rápido do que os relógios na superfície do planeta. Sem as correções relativísticas, o GPS teria erros de vários quilômetros em poucos dias. Buracos negros. A relatividade geral previu a existência de buracos negros, regiões do espaço onde a gravidade é tão intensa que nem a luz pode escapar. Desde então, foram feitas inúmeras observações que comprovam sua existência, incluindo a primeira imagem de um buraco negro registrada em 2019 pelo Event Horizon Telescope. Expansão do universo. Einstein introduziu a ideia de que o espaço-tempo poderia se expandir, algo que foi confirmado pelas observações de Edwin Hubble. Isso levou ao modelo do Big Bang, que explica a origem do universo. Viagem no tempo. Embora ainda não seja possível na prática, a relatividade mostra que viajar no tempo é teoricamente possível. Astronautas que viajam em velocidades muito altas experimentam a dilatação do tempo, voltando à Terra um pouco mais jovens do que se tivessem permanecido no planeta. Einstein e o legado da relatividade. Albert Einstein se tornou um ícone não apenas da ciência, mas da cultura popular. Seu trabalho moldou nossa compreensão do universo e influenciou gerações de físicos. Ele recebeu o Prêmio Nobel de Física em 1921, não pela relatividade, mas por seu trabalho sobre o efeito fotoelétrico, outra descoberta revolucionária que ajudou a estabelecer a mecânica quântica. Mesmo após sua morte em 1955, sua teoria continua a ser testada e confirmada por experimentos cada vez mais sofisticados, como a detecção de ondas gravitacionais pelo Observatório LIGO em 2015, algo previsto pela relatividade geral há 100 anos. Uma revolução permanente. A teoria da relatividade não foi apenas uma descoberta científica, ela mudou completamente nossa visão do tempo, do espaço e do próprio tecido da realidade. Ao desafiar conceitos estabelecidos e abrir novas fronteiras no entendimento do universo, Einstein não apenas reformulou a física, mas também inspirou gerações a buscar o desconhecido. Com aplicações que vão desde o funcionamento dos satélites até a compreensão do destino do cosmos, a relatividade continua sendo uma das maiores contribuições intelectuais da humanidade. Como o próprio Einstein disse uma vez: a mente que se abre a uma nova ideia jamais voltará ao seu tamanho original.